momento, nos preparar para ouvir a mensagem da palavra. Para isso precisamos preparar o nosso coração. Não adianta nós ouvir e não guardar. Precisamos dizer: Senhor, quero ter um coração receptivo, limpo, puro, para poder guardar a Tua palavra. Guardar a Tua palavra, como disse o salmista, para eu não pecar contra Ti. Ele não disse guardar, ele escondi a Tua palavra. Como diz alguém, esconder é mais do que guardar. Então nós precisamos esconder no nosso coração. Sabe por que você está aqui? Porque tu escondeu a palavra no teu coração. Senão alguém já tinha roubado, já tinha tirado. Mas como está escondida, então descansa no Senhor. Vamos orar, irmãos. Todos fechem os olhos, ninguém caminha. Aqui é um lugar santo, um lugar de paz, um lugar onde Deus fala, consola e exorta cada um de nós. Querido Deus, nosso Pai, hoje sexta-feira, dia 4 de abril de 2025, culto de Santa Ceia. Nós viemos aqui, Senhor Deus, para louvar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para ouvir, Pai eterno, a Tua bendita palavra. Eu preciso ouvir para poder transmitir para os meus irmãos a Tua palavra. Não tenho conhecimento suficiente que venha de mim mesmo, Senhor, não tenho, mas preciso de Ti agora. Todos nós precisamos de Ti, precisamos das Tuas misericórdias, precisamos do Teu amor inexplicável. Oh, querido Deus, Espírito Santo amado, aleluia, vem Espírito Santo e sopra sobre nós o vento que comove os nossos corações, sim, que queima a nossa alma e arde o nosso coração para ouvir a Tua voz. Oh, querido Deus, aleluia, enche-nos de alegria, Pai eterno, que ao voltar para nossos lares daqui a pouco mais, possamos ir glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, que alguém seja curado de enfermidades aqui, Pai, que alguém doente espiritual também possa ser purificado pelo Teu sangue. Oh, querido Deus, aleluia, é no nome de Jesus, Teu Filho, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor e ler, porque está escrito na carta aos Efésios, capítulo de número 4, capítulo de número 1, versículo 3 a seguir. Efésios, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Glória a Deus. É alegria, irmãos, nós estar aqui. Eu vejo ali o irmão Nilson José, seja bem-vindo aqui em nosso meio. E outros que nos visitam também sejam bem-vindos. Domingo à noite, culto de Santa Ceia para os irmãos que não puderam vir hoje. Eu vejo aqui um bom número de irmãos, e louvo a Deus por isso, um dia de trabalho, difícil de vir, mas vocês estão aqui. Domingo, os demais vão estar aqui também para tomar a Santa Ceia do Senhor, participar da comunhão de Cristo publicamente, dizendo: eu estou em comunhão com Ele. Podemos ler, irmãos? Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo,
assim como nós escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito, ou segundo o beneplácito da sua vontade. Pode sentar, irmãos, e abra bem a tua boca também para glorificar a Deus. Eu não vou pedir e nunca peço para você glorificar a Deus. Dá glória a Deus, dá aleluia, faz isso, faz aquilo. Mas você sabe o momento exato de glorificar a Deus. Até calado a gente glorifica a Deus. Às vezes, mas tem gente que não abre a boca para dar uma glória a Deus, mas você não está vendo o coração dele. O coração dele se alegra. Agora, quando você está envolvido com outro, que está do teu lado a conversar e se comunicando, entrando e saindo, daí a gente vê com clareza que você não está ouvindo a palavra de Deus. Mas quando está prestando atenção, aí você está ouvindo a palavra do Senhor. Irmãos, a igreja de Cristo, esta noiva que ele tem aqui na terra, ele não deixou ela aqui. Ele deu um tempo para que a este corpo divino chamado igreja, todos vão tendo uma oportunidade de ser salvos. Desde o começo da igreja, ela iniciou na cruz. Lá Jesus edificou a igreja, com a sua vitória sobre o diabo. Ele ressuscitou, e agora ele plantou aqui a sua igreja, um corpo vivo que vai crescendo, vai se desenvolvendo. Nós mesmo temos muitos irmãos, muitos dos nossos parentes que dormem no Senhor, e um dia nós esperamos encontrar eles, não é isso, irmãos? Encontrar eles, ver eles. Ele não vai ressuscitar aqui espírito, ele vai ressuscitar corpos que vão ser transformados naquilo que era mortal vai passar a ser imortal, aquilo que era sujeito à corruptibilidade, ser corrompido, ele vai passar a ser um corpo incorruptível, para poder entrar no céu. Aqui nós já passamos por uma transformação profunda, para nós fazer parte da igreja de Cristo. Fomos comprados do mundo e não andamos mais como antes, não temos os mesmos sentimentos, não temos mais a mesma visão de vida como o mundo sem Cristo tem. Nós temos uma outra visão, nós olhamos o infinito, nós vimos aquilo que é impossível ver sem fé, é impossível imaginar que existe um lugar para a noiva dele descansar. Aleluia. Existe um lugar preparado para um casamento, que ele chama de boda do Cordeiro, o dia do casamento. Então nós fomos, irmãos, nós temos um privilégio que nenhum tem, a não ser aqueles que encontraram-se com Cristo e aceitaram a sua bendita palavra. Ele não vem buscar uma determinada denominação ou uma organização humana aqui, por mais bem que ela seja organizada, por mais rica ou pobre que ela seja. Ele vem buscar um povo escolhido, um povo zeloso, um povo de boas obras. E como é que se faz esse povo? Como é que esse povo consegue viver com essa demonstração diante do Senhor e diante do mundo? Não só os céus nos veem, não só o Espírito Santo nos olha, não só o nosso Deus nos vê, mas o mundo também. O apóstolo Paulo falou que nós vivemos rodeados de uma não pequena nuvem de testemunha, de uma grande nuvem de testemunha. Ele está te acompanhando em cada passo. Às vezes eles nos aplaudem, e outras vezes eles nos ferem. Às vezes eles falam a nosso favor, e outras vezes nos contrariam. E nós estamos vendo que pelo tempo e a altura do caminho em que nós chegamos, a igreja do Senhor está sendo muito atacada, principalmente por aqueles que vão deixando de ser igreja. Eles acham que é uma razão pessoal,
deles não irem sozinhos, que tem uma razão tão grande que nós todos estamos errados, porque estamos andando no caminho da salvação, estamos andando na luz. A palavra que Jesus disse: vós sois o sal da terra e luz do mundo, nem a luz apagou e nem o sal ficou insípido. O sal continua salgando e a luz continua acesa. Aleluia. Glória a Deus. Não há necessidade de você andar no escuro. Não há necessidade de você ser um crente insípido, um crente sem gosto, um crente sem a virtude do Espírito. Não há necessidade. Jesus disse: quando o sal se torna insípido, ele não serve para outra coisa a não ser pisado pelo homem. Vira macadame de rua, de estrada, e o homem pisa em cima. Nós não precisamos disso. Quantos que hoje, irmãos, por essas facilidades que se tem de ver as coisas, em tempo real se apresenta tudo quanto é coisa que nunca, jamais poderiam jogar em público, mas se joga tudo em público, principalmente os que falam mal do povo de Deus, os que querem ver transtornar o caminho da salvação. Ele traz as más notícias e de olhos são, de um corpo que agrada a Deus. Começa a olhar essas coisas, começa a colocar diante dos seus olhos isso. E a Bíblia diz, o salmista falou, que nós não devemos colocar coisas más diante dos nossos olhos. Imagina, irmãos, o que o Senhor Jesus diz, o que o Espírito Santo diz, aquele que nos convenceu que éramos pecadores, aquele que nos convenceu que Deus é justiça, aquele que nos convenceu que lá no final haverá um juiz, que nós vamos ter que prestar conta. Ele está acompanhando nós todo o tempo, Ele está te olhando em todo o tempo, e nós somos tentados em todo o tempo também para pecar. Satanás não dorme, ele usa as suas ferramentas. Quanto mais vai evoluindo o mundo, ele vai usando as suas ferramentas para ir acompanhando a evolução do mundo. E as ferramentas que o Senhor nos deu são as mesmas, não mudou nada. Isso aqui continua sendo espada do Espírito, é a mais ofensiva, ela fere, ela é a espada do Espírito. O escudo da fé que nós temos como nossa defesa continua sendo o mesmo escudo da fé. Sem fé é impossível nós agradar a Deus. Se nós não agradar a Deus, irmãos, esqueça do céu, esqueça do céu. Precisamos agradar a Deus. Como agradar a Deus? Fazendo o que convém fazer, o que um verdadeiro crente pode fazer. Nós vamos tomar agora a ceia, dar um testemunho público. Isso aqui é um ato sublime, um sublime ato de louvor a Deus, um sublime ato instituído pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse: quando vocês se reunirem para tomar o cálice e comer o pão, façam isso em memória de mim. Era uma ceia especial. Essa semana eu estava lá na frente da casa limpando o quintal, alguém chamou, eu fui atender, acho que foi sábado passado. O pessoal me trazendo um convite. Eu falei: que convite para quê, moça? Convite para quê? Para a celebração da morte do Senhor. Eu falei: eu estou celebrando todos os dias, eu não preciso ir lá para celebrar a ceia, a celebrar a morte do Senhor. Ah, mas é diferente, porque lá em Lucas tal 22, 29, 19 está escrito. Mas é isso, Santa Ceia, que nós participamos. Uma vez por mês nós fizemos esse culto, mas todos os dias eu tenho que me lembrar que alguém morreu por mim. Todos os dias eu tenho que glorificar a Deus, que Ele entregou o seu Filho único por mim. Eu tenho que chorar na presença dEle e dizer: Senhor, eu te agradeço. E quando chegar o fim do mês, ou início do mês, eu estarei lá junto com os meus irmãos, num culto de comunhão. Aleluia.
Aleluia! Aleluia! Culto de comunhão, irmãos, é mais do que paz. Comunhão é mais do que paz. Você tem comunhão com teu irmão, é mais do que você ter paz com ele. Você tem comunhão, é comum com ele. Você está aliado com ele, está sentindo as mesmas coisas e participando do mesmo alimento espiritual. E o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Efésios: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quantas coisas, irmãos, que está aparecendo nesse mundo. Quantas fontes de teologia estranhas. Coisas estranhas. Que as pessoas mudam facilmente de uma para outra. Você não pode sair da fonte verdadeira. Você não pode sair das águas purificadoras, porque outro trouxe uma notícia para você. Vem cá comigo, vamos celebrar isso, você vai. Vem cá comigo, porque é assim. Aquilo já passou, aquilo foi de outro tempo. Aquilo é de um tempo de um povo ignorante, de um povo atrasado, de um povo sem cultura. Aqui tem um povo que tem cultura, irmão. Cultura do Espírito Santo. Cultura de Deus, cultura do Espírito Santo, cultura da palavra, firmeza na palavra, que não muda. Aleluia. Ele nos chamou com toda a sorte de ensinos espirituais na região celestial. Para Tiago disse: você quer ser sábio? Busque a sabedoria que vem do alto. Lá você vai encontrar a sabedoria perfeita. Glória a Deus. Não te deixe enganar, meu irmão. Não é só de púlpito que hoje se ouve as coisas. Não é só na rua, mas é na palma da tua mão que você vê essas doutrinas malignas. Essas coisas que nos envergonham como servos de Deus. E multidões têm sido levados por isso. Tem caído porque o outro caiu. Não, irmãos, vamos fazer como o salmista disse: se cair 1000 ao meu lado, eu vou permanecer em pé. Se cair 10.000 ao outro lado, eu permaneço em pé. Fala isso para o Senhor, e olha para o Senhor com olhares santos, e Ele vai te dar graça e poder para vencer esse mundo mau. Irmãos, o servo de Deus que preza pela salvação daqueles que estão diante dele, ele não pode, nesses dias que nós estamos vivendo, últimos dias, de deixar de exortar o povo de Deus, porque ele sente, eu sinto, irmãos, como ovelha que sou também do pasto do Senhor, que nós vamos ser cobrados naquele dia mais do que qualquer um, que tivemos a responsabilidade de falar a palavra, sabendo a verdade e não falamos, nos furtamos da palavra. Nós preferimos o templo cheio, abarrotado, e entrando muita oferta, entrando muito dízimo, do que ensinar um povo a ir para o céu, do que um povo se santificar. O que é isso, irmãos? Eu não estou aqui por causa de dinheiro, eu não estou aqui por valor monetário, eu estou aqui por causa de uma chamada do Senhor, e eu vou ficar aqui, irmãos, anunciando essas coisas até que Ele venha. Aleluia! Se não vem para ti, vem para mim, mas Ele vai vir. Alguém vai antes, ou todos nós vamos juntos. A nossa esperança, irmãos, é de ser arrebatados. Mas eu conheci muita gente da minha própria família que dizia: eu quero ser arrebatado, mas ele foi embora antes, ela foi embora antes, não ficaram aqui, mas nós estamos aqui com a mesma esperança. Isso não morre dentro de nós. Assim como nos escolheu, versículo de número 4 do capítulo 1 de Efésios, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Anotem e notem bem isso, irmãos. Olha a presciência de Deus, olha a ciência de Deus, que ultrapassou todos os nossos pensamentos, toda a ciência humana. Mas em que tempo foi isso? Antes da fundação do mundo. O que é isso? O Senhor chama esse tempo. Ele é agora. Ele é o do momento.
Para Ele não tem ontem, não tem amanhã. Para Ele é o agora, é o já. Esse é Deus, o Deus que nós servimos. Mas nós, humanos, temos esses tempos, esses meses, dias, horas, segundos. Tantos anos faz, tantos anos quero ficar, tantos anos vou fazer. Nós temos essa contagem. Para Deus não existe isso. Ele está esperando o nosso tempo se findar, porque Ele se chama tempo. Ele deu um tempo para você e para mim. É tão misterioso esse dom de Deus, essa oportunidade que Deus deu para mim nascer e viver aqui, que ninguém sabe quando vai morrer. Ninguém sabe. Você já imaginou, irmão? Se alguém dissesse você vai morrer em tal dia, o teu dia está programado para tal hora, o que seria de nós? Havia uma loucura entre as famílias, mas não sabemos. Não sabemos o dia. Mas uma coisa a gente sabe, porque a palavra diz: esteja preparado. Esteja preparado. Aleluia. Esteja pronto, porque a qualquer momento Ele pode voltar. A qualquer momento Ele vai surpreender esse mundo. Jesus disse: vai cair como um laço sobre a terra. Não é só no Brasil ou só em qualquer outra nação, mas sobre a terra, todo mundo. Vamos ser surpreendidos pela vinda do Senhor. Eu pergunto para os irmãos: vocês calaram-se agora? Você aguarda a volta de Jesus? Quem aguarda a volta de Jesus? Aleluia. Quem aguarda a volta de Jesus mesmo? Aleluia. Eu não vou perguntar se não é incoerência. Quem está preparado para esse evento? Não. Você deve saber. Tu deve saber. Mas tem hora da madrugada, irmãos, que às vezes a gente acorda, diz: Deus. E se tu me surpreender, Deus, no momento em que eu não estiver preparado, o que vai ser de mim? O que vai ser daqueles que me conheceram pregando a palavra? Que vergonha! Eles vão e eu fico. Cumpre-se sempre a palavra que sempre citamos, Jeremias 8:20. Findou a cega, passou o verão, acabou o tempo, e nós ficamos. Parece que tem momento, irmãos, que nós nos envolvemos tanto com as coisas da vida, com a amizade da vida, com as coisas fáceis da vida hoje, que era inimaginável alguns anos atrás. Você pagava uma fortuna para ter um programa de rádio. Hoje você faz tudo e aparece a tua imagem sem gastar um centavo. Aparece no mundo inteiro. Você manda uma mensagem para o Japão, você fica olhando, ele já abre lá no Japão. Questão de segundo. Se falasse para mim isso, eu dizia: não, não vai. Não é assim. De graça? É, de graça. É como se tivesse uma corda pendurada. E você quer se enforcar? É só te pendurar na corda. Nós podemos usar isso, irmãos, mas não como uma arma de destruição, mas como uma arma de bênção para a nossa vida e para a vida dos outros. O mundo está em confusão, irmãos. Tudo está numa nuvem, mas o nosso está lá no alto, acima das nuvens, muito além do sol, muito além da estrela. Está o meu lar preparado. As coisas se guardam numa tal de nuvem. Está na nuvem, está na nuvem, está na nuvem. Mas a ciência de Deus está no trono dele, do Criador, do Eterno, daquele que sempre foi, daquele que nunca muda, daquele que prometeu e cumpre, daquele que disse e fez, aleluia, tirar do lado dele o seu amado Filho unigênito e entregar por nós, irmãos. Isso ele amou o mundo de tal maneira que fez isso por mim e por você. E nós ficamos assim: será que, como é que estou? Ficamos catando razões às vezes, procurando argumentos, procurando
apresentar nossas razões. Não dá, porque o cidadão está me atrapalhando, atravessou no meu caminho. Irmão, para quem é escolhido no Senhor, o inferno todo pode se levantar contra ele, que não faz ele parar. Ele vai caminhar, ele vai andar, porque o Senhor prometeu de estar conosco todos os dias, até o final dos tempos, até o final dos nossos dias. Então, irmãos, escolhidos assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, olha só, santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E agora, o que você diz disso? Para sermos santos e irrepreensíveis, Senhor? Tem alguém aqui que é irrepreensível? Eu gostaria de te conhecer. Eu gostaria de te ver. Se você olhar para mim e perguntar, você é? Eu disse, não. Mas a Bíblia recomenda que eu seja irrepreensível, puro. Lembra? Como é que eu vou fazer? Se não fosse a misericórdia, irmãos, se não fosse a misericórdia e a compaixão dele, misericórdia é aquilo que sai do coração dele, e a compaixão dele, nenhum de nós conseguiríamos voar para a eternidade em segurança com ele. Seríamos destruídos pela presença do Santo. Irmãos, é culto de ceia, é culto para você pensar, meu Deus, como é que eu estou? A gente lembra de um tempo, irmãos, eu me lembro de igreja mais de 70 anos atrás, de um povo que, num culto como esse, e tinha uns que nem levantavam o joelho do chão, eles ficavam em lágrima, e quando saía dali tinha uma poça de lágrimas no chão, porque ele estava sabendo o que estava fazendo. Aleluia, ele estava pedindo misericórdia, estava pedindo compaixão, e quando parece que nós não pedimos mais. O Senhor é Deus, é amor, é tudo, é bom, pronto, não tem problema comigo. Irmãos, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Ele diz aqui no versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Ele predestinou para sermos adotados como filho dele, comprados como filho dele. Mas essa predestinação está sobre o direito nosso, de nós querer ser ou não. Tem esse livre direito chamado arbítrio. Você quer ou não? Ser filho de Deus é muito difícil. Ser filho de Deus é muita exigência, eu não vou conseguir. Mas irmão, irmã, para sair daqui nós temos que ser filho irrepreensível. Nós temos que ser santos. Está aqui escrito, vou ler outra vez, de sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Que amor é esse? É aquele amor que a igreja de Éfeso tinha deixado de lado. Tinha tantas qualidades, era tão bonito, uma organização linda. Eles rejeitavam doutrinas e tantas coisas, mas o Senhor disse, porém, eu tenho contra ti uma coisa, presta atenção. Tu deixaste o teu primeiro amor. Tu deixou o teu primeiro amor. Eu vou dar um conselho para ti. Volta a praticar as primeiras obras, porque senão virei contra ti e tirarei de ti o direito de ser igreja. Aí imagina, minha irmã, meus santos irmãos e santas irmãs, se o Senhor tirar o direito de nós ser igreja, vamos ser como alguém me disse essa semana, eu vejo as pessoas como zumbi. Acho que foi você nessa hora. Zumbi, como zumbi andando de um lado para outro. E outra pessoa me repetiu essa mesma mensagem, a mesma palavra essa semana, como zumbi, como mortos. Eu vejo assim uma multidão. Nós viemos para casa, ou para a casa de Deus,
contramão, na contramão do mundo. Todo mundo está indo para lá. E quando nós estamos voltando, todo mundo está vindo para cá. Será que naquele bairro, eu creio que tem alguém que serve a Deus, mas a gente não vê. A gente não vê. Mas espera, irmãos, que eles estejam vendo nós, dizendo eles já estão indo para a igreja. Pessoas diferentes. Olha o homem saindo de paletó e gravata com calor desse aqui. Coisa que não faz mais diferença hoje nos santos púlpitos das igrejas. No mínimo que eu posso apresentar para o meu Senhor é estar bem vestido. O mínimo que eu posso dizer é usar essa indumentária simples de um homem. Não teria coragem eu de subir aqui de camiseta de manga curta, sem gola, barbudo, falando a palavra para vocês. Não! É como nós aprendemos viver uma vida diferenciada desse mundo. Uma vida santa. Você concorda ou não concorda? Não faz mal se não concorda. Eu concordo 100% que aqui está a verdade. Ela não muda. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito, o beneplácito da sua vontade. Quer dizer, beneplácito é o que Deus concordou. Quando olhou o mundo desse jeito, passa uma dispensação, vem outra, vem outra, vem outra, e o homem sempre cada vez mais rebelde, ele combinou com Jesus. O jeito é eu te mandar. O jeito é você descer e nascer lá como um deles. Nós somos imagem e semelhança dele. Nós somos parecidos com Deus. E no dia que ele fez o homem, moldou o homem lá no Éden, depois desse projeto divino já está pronto, desde antes daquele dia, ele olhou para alguém e disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Lá estava Jesus. Pai, faz eles parecido comigo, bem parecido comigo. Faz ele bem parecido comigo. Aleluia. Paulo teve a coragem de dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou do Senhor Jesus. Mas Paulo olhava para Paulo, meu Deus, olhando para ele, e aquele homem dizendo: vocês nunca viram eu dizer isso, talvez nunca vou poder dizer. Olhe para mim, irmãos, e sede imitadores de Cristo assim como eu sou. É pesado demais. É pesado demais. Mas Paulo tinha essa coragem. Mais do que uma vez ele disse. E sabe o que Jesus disse? Sede santos como meu Pai é santo. E agora? Sede santo como meu Pai é santo. Imitai a Ele. Como, irmãos? Nós temos um jeito. Ele nos deixou uma ponte que não caiu. Essa ponte está armada sobre o abismo mais profundo, sobre a incredulidade mais profunda. Vocês sabem o nome dessa ponte? Está escrita na cabeceira de entrada e lá na saída: Espírito Santo. Ele é a ponte. Aleluia. 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 Bendito é Deus. Bendito é o seu Filho Jesus Cristo, que nos deu essa ponte, que nos fez passar para o outro lado. Aleluia. Ou estar passando para o outro lado em segurança e graça. Jesus falando para os fariseus e para os escribas, quando tentavam ele arrancar alguma coisa deles, ele disse no capítulo 11, versículo 52, me parece que é isso, de São Lucas, ele diz assim: vocês, ai de vocês, doutores da lei, que tiraram a chave do conhecimento da ciência. Doutores que tiraram a chave da ciência. Sabe o que é isso? Vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Ai de vós, doutores da lei. Eu nunca vi, irmãos,
tantos doutores de lei como tem agora. Não estou falando em Supremo Tribunal, não estou falando em política, nós não temos nada a ver com isso. Estou falando aqueles que com a Bíblia na mão tiraram a chave. O que é tirar a chave? Tirou o diploma. Tirou o diploma. Ele está diplomado. Tirou a chave. Ele acha que sabe tudo. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave. Tiraste a chave da ciência. É? Assim ou não é? Tirou a chave da ciência. Eu tenho o diploma. Eu sou condecorado. Eu estudei na faculdade de teologia tal e tal. Tenho a assinatura desse professor famoso. Tem do outro. Eu quero, irmãos, perguntar para você. Tem a assinatura do Espírito Santo? Aleluia. Se não tiver a assinatura do Espírito Santo, o teu diploma é inválido. Você precisa ter as marcas de Cristo na tua vida. Aleluia. Gostaria de ficar pregando a noite inteira aqui, mas vamos encerrar. Aleluia. Meu querido irmão e irmã, como é lindo você ouvir alguém falar em novas línguas. Não precisa te assustar. Fale também em novas línguas. Você foi batizado no Espírito Santo e com fogo. Não foi para bonito? Hoje parece que esse nome pentecostal virou desculpa a expressão, um penduricalho de placas denominativas. Pentecostal é mais do que isso, meus irmãos. Um Pentecoste, significando na palavra, dizendo, você é cheio do Espírito Santo. Você é pentecostal? Sim, eu sou pentecostal, cheio do Espírito Santo do Senhor. Fique em pé comigo. A hora passa rápido demais. Glória a Jesus. Mais uma vez, irmãos, vamos nos humilhar perante o Senhor e falar com Ele. Cantar é bom, louvar o Senhor é lindo, mas o culto de ceia passa tão rápido, irmãos. Nós não podemos dar oportunidade para outros num culto de ceia. Culto de ceia é um culto congregacional da igreja, cantar junto e em comunhão junto e participar da ceia junto. Louvar o Senhor junto. Exaltar o Senhor junto. Aleluia. Com vozes unânimes, dizendo, Senhor, aqui tem um povo agradecido. Tem um povo que sabe agradecer a Ti pela escolha que Tu fizeste para nós antes da fundação do mundo. Se nós olhar na carta de Pedro, no capítulo 1, está lá Pedro também. Ele tinha algumas divergências com Paulo em alguns assuntos, mas lá estava ele dizendo, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. O Senhor preparou um lugar para nós. Levanta a tua mão se tu puderes. Levanta a tua mão. Querido Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez, Senhor, preguei a tua palavra. Eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou falho. Oh Deus bendito, eu reconheço isso, Pai, mas tenho compromisso aqui, junto com os meus irmãos, durante todos esses anos que já se passaram, em continuar anunciando a mesma mensagem. Ah, Deus da minha alma, aleluia, ajuda-nos a vencer, ajuda-nos a ultrapassar esse abismo, Senhor, que está bem do nosso lado, mas Tu, Espírito Santo, tem nos conduzido com segurança e vai nos conduzindo até o final da nossa carreira. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém e amém. Glorificado é o nome do Senhor. Glorifique o Senhor, irmãos. Exalte o Senhor, porque Ele está aqui. Eu olho o rosto dos irmãos, eu sei que há momentos, há motivos de nós nos preocupar. Seríssimo motivo, meu Deus, diante de tudo isso. E o povo tão despreocupado. O cristianismo hoje virou religião, virou costume, nada mais. Mas ainda a noiva está aqui. A noiva está em toda a terra. Alguém perguntou para mim hoje ainda, o que vai ser disso, uma sobrinha minha? O que vai ser, tio? Tantos pastores mentirosos, tantos ladrões. Ela começou a citar. É uma pessoa inteligente. Eu falei, nós estamos vivendo nos últimos dias. Olha para Jesus. Olha para Ele.
Olha para Ele e você não vai ser confundida. Nunca. Olhe para Ele, irmãos, e você não vai ser confundido. Busque a presença dEle.